Espaço Cult está no ar na tela da PUC TV Minas e TV Horizonte. O cenário da música independente em Belo Horizonte está a todo vapor. Entre as grandes promessas está o cantor e compositor Nobá, meu convidado de hoje aqui no estúdio. Nós vamos conversar sobre a sua carreira e as expectativas como músico. Seja bem-vindo, Nobá. Muito obrigado, eu que agradeço. E vamos começar com música, né? Vamos sim, com certeza. Esse aqui é o Novato, que dá nome ao novo disco. E vamos embora. Era uma Bíblia na mão e a pistola na outra, matando os filhos de Deus pelo próprio Deus. Era uma foto, um cordão, a saudade na boca e o sangue escorrendo por algo que nunca foi seu. E como num sonho dantesco, as pernas, os braços, cabeças eram mutilados e amontoados. E como num sonho dantesco, as pernas, os braços, cabeças eram mutilados e amontoados aos olhos de Deus, aos olhos de Deus. E onde ele está, onde ele estava, onde ele está, não há Deus no campo novato, não há Deus. Som muito bacana, Nobá, diferente, né, do que a gente está acostumado a ouvir. É o estilo indie rock? Como é? Bom, é uma coisa complicada, porque acho que a minha geração toda de artistas em geral na música, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com rótulos, porque a gente absorveu tanto tipo de referência diferente, a gente ouve tanta coisa desde a adolescência, né, assim, do meu caso, por exemplo. Sempre ouvi muita música popular brasileira em casa, ouvi rock, sempre, rap, você vai falar de samba, de axé, de uma série de coisas que estão sempre envolvidas ali, então acaba que vira uma... Ecléticos, né? Uma coisa mais, eu chamaria de uma MPB indie, assim, uma coisa mais voltada para esse lado. E falando de música, assim, quais são suas influências, de bandas também que te inspiram? Bom, eu já passei por vários momentos também diferentes em termos de influências, né? Cada hora você está ouvindo mais uma coisa, menos outra, conhece uma coisa diferente. Mas atualmente eu tenho assim, ainda os grandes mestres da MPB, da música popular brasileira, Caetano, Gil, Tom Zé, Jardim Macalé, Jorge Maltner, uma série de artistas dessa ordem. E outra coisa que tem me influenciado bastante é a cena independente de Belo Horizonte.
As Que tem bandas crescido, daqui, né? com certeza, e crescido muito em vários termos, em termos de produção, em termos de projeção, em termos de qualidade e de potência artística mesmo. Então eu diria várias bandas, o Iconilha, a Fase Rosa, de Bigode, Constantina, bandas instrumentais incríveis de Belo Horizonte também, enfim, eu nem sei onde essa lista começa e termina, mas mais ou menos essa coisa. E sobre a sua história, quando você começou a cantar, já faz tempo que você tá com a música na sua vida? Bom, a música me acompanha desde o berço, na verdade, porque meus pais sempre gostaram muito de música, meu pai é um excelente violonista, toca muito bem violão, minha mãe canta, enfim, então na minha casa sempre aconteciam as rodas de viola, todo mundo tocando até tarde, conheci todos os clássicos da música popular brasileira pela boca dos meus pais, assim, e os amigos e os tios, enfim, as pessoas por perto. Mas na subjetividade, assim, me lembro aos 13 anos ou 12, começar a querer fazer minhas próprias músicas e ver que ali era um espaço de expressar o meu olhar sobre o mundo, a minha, né, percepção e tudo mais. E o disco Novato? Foi concebido de uma maneira bem artesanal, né? Conta pra gente como foi. Olha, isso foi uma loucura. Fiquei um ano inteiro dentro do meu quarto, assim, trabalhando dentro de um software online, onde eu construí os arranjos eletronicamente, bateria, trompete, violoncelo, não sei o quê. Fui fazendo as coisas com calma em casa, vendo as músicas se desenharem, se construírem. E depois disso fui pro estúdio Pequeno Quarto, que é o estúdio onde o Daniel Nunes, que produziu o disco comigo, faz seus trabalhos dentro do Constantina, que é a banda dele, dentro do Lise, que é o projeto que ele faz solo também. E lá também a gente viveu mais uma etapa meio artesanal, digamos assim, porque a gente buscava várias maneiras de colocar a sala do jeito que a gente queria para conseguir a sonoridade que a gente buscava. Então a gente colocava colchão ao redor da bateria, buscava coisas desse tipo para conseguir, né, encontrar aquele som que estava previsto, assim. Você convidou alguns músicos também para participar desse disco? Nossa, convidei muitos. Foi uma galera muito massa, assim, grandes ídolos e mestres mesmo, que eu tive o privilégio de receber dentro do disco, que na verdade várias das músicas eram pensadas, foram construídas e feitas a partir dos shows e dos discos que essas pessoas fizeram, né? Então foram 19 músicos, na verdade, participando, por entre músicos de Belo Horizonte, como o Fernando Sá, da Fase Rosa, e Ian Vasconcelos, que é um contrabaixista de jazz assim, incrível em Belo Horizonte, a Nara Torres, do Iconilhe, o Thiago Eiras do De Bigode, várias pessoas e até artistas fora de Minas Gerais mesmo, como o Hélio Flanders do Vanguard de São Paulo, que é de Cuiabá, mas mora em São Paulo. O Tata Aeroplano, que é um artista de São Paulo também, que foi de uma banda chamada Cérebro Eletrônico, muito conhecida. Enfim, foram muitos músicos. E o trabalho de composição? O que te inspira, né? Tem um pouco da sua personalidade também nas suas músicas, sua visão de mundo? Com certeza, tem uma maneira como eu percebo. Ali, na verdade, é um espaço onde eu construo uma extensão da minha percepção, né? Onde a linguagem não dá conta, onde a conversa no bar não é mais suficiente, né? Então, é aquela coisa de fazer realmente a coisa onde a linguagem não dá conta. Então, é o que eu percebo na vida de amigos, de pessoas, no mundo, na sociedade em que a gente vive, na juventude contemporânea, enfim. Várias coisas são tema de inspiração e objeto de reflexão para que eu componha. Uma mensagem também, né? Essa mensagem, na verdade, ela acaba sendo uma consequência, né? Porque isso acaba se fazendo quando a pessoa percebe algo naquela composição. Mas com certeza, é um lugar de conexão entre pessoas também. Ah, que bacana. E vamos ouvir mais uma música? Olha, nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. Essa se chama Como Sempre. Enquanto você diz pra eu me esquivar do que parece decadente e reticente, a vida permanece com as coisas no lugar e como sempre. Você diz pra eu me apoiar no que se mostra realmente importante.
A noite vai tomando seu lugar e quase sempre o tempo espanca a minha porta e diz milhões de coisas que eu não queria ouvir e o faz aos poucos. Deixa que eu saio, deixa que eu saio, enquanto esqueço ou quando você diz pra eu mergulhar no que se faz supostamente um tanto urgente. Eu ando pelas ruas da cidade, quase sempre é como sempre. O medo algema as minhas ideias e a vida que berrava é só silêncio e é tão pouco. Deixa que eu saio, deixa que eu saio, enquanto eu bebo quanto deixa que eu corro, deixa que eu fujo. Percebo que fez brotar nesse rosto tão lindo uma lágrima. Bem de ontem, não lembro de quase nada, pareço não ter razão. E agora pra onde iremos com tudo isso? Agora pra onde iremos?
O Espaço Cult está de volta. No estúdio eu recebo o cantor e compositor Nobá. Bom, Nobá, vamos agora conversar sobre o seu show de lançamento do disco Novato. Onde vai acontecer? Bom, o show ele acontece no dia 4 de dezembro, numa sexta-feira, a próxima sexta-feira. E ele vai rolar na Autêntica, que é uma casa de shows que tem sido uma das principais casas em Belo Horizonte para todo tipo de cenário, né? Enfim, vai ser um privilégio, um prazer imenso lançar o disco lá. Também vai ter a participação do Daniel Nunes, que foi quem produziu o disco, né? O músico do Constantina também, de alguns músicos que participaram da gravação do álbum. E, enfim, vai ser uma noite muito bonita. Estamos preparando um belíssimo show, com certeza. Ah, que bacana. Você já tem algum clipe gravado das suas músicas? Já tem bastante, assim, foram vários clipes feitos. Eu já tenho um disco lançado, né, que foi o Disco Arranhado, lançado em 2012. E dentro dele a gente fez alguns videoclipes. E depois também foi lançado alguns singles. Lancei uma versão de uma música que ficou eternizada pela voz da Marina Lima, chamada Não Sei Dançar, e ela também ganhou um videoclipe muito bonito. E também teve o clipe de LSD, que foi o primeiro single desse disco novo que eu lancei. E que teve bastante repercussão, né? Conta pra gente como foi. Poxa, foi uma delícia. Ele saiu em vários lugares, foi comentado por muita gente legal. Saiu antes do disco, né? Isso, saiu antes do disco. Foi a primeira música do disco que foi lançada, foi LSD, e logo que ela foi lançada, ela recebeu também um videoclipe, que foi dirigido pelo artista plástico Frederico Amos. Foi um vídeo lindo, maravilhoso, assim. E ele, também para muita alegria, ele saiu muito até fora do país, ele foi bastante comentado em sites e revistas eletrônicas. Ele está na grade até hoje de uma TV americana de Los Angeles, que é a Cassete, ele está sendo exibido constantemente. Até pintaram os americanos lá na página, curtindo e, enfim, se comunicando de alguma forma. E está rolando aí, o clipe continua a todo vapor aí. E quais são os seus planos para o futuro? Você vai sair em turnê para divulgar o CD também? Com certeza, a gente já está com algumas cidades articuladas. Antes do lançamento do disco, a gente fez alguns shows. A gente tocou em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em São Paulo rolou algumas vezes, assim, a gente até teve o prazer de fazer a virada cultural em Sampa esse ano, e foi muito massa. E a gente vai voltar para lançar o disco lá. Em fevereiro, já sabemos assim, a data, mas ainda a gente tem algumas coisinhas a confirmar. Em Curitiba também, em março, já está confirmado. A gente vai passar pelo Nordeste, enfim, a gente está bem animado, porque tem muita coisa se articulando aí. E está pensando também em gravar mais clipes ou até mais um disco? Total, um dos planos desse disco mesmo foi a reunião assim, de vários artistas que estão ligados ao audiovisual, ao cinema, em BH, que também BH tem uma cena de cinema super foda, né? Super interessante, Contagem, né, também. Mas a ideia é que a gente faça pelo menos uns 5 videoclipes com alguns artistas que a gente já está articulando. Em breve já deve sair algum deles por aí. E, enfim, fazer a turnê desse disco e preparar depois a feitura do próximo, que a gente não para, né? Isso aqui com certeza, não pode parar, né? É como ar. Bom, e você tem um CD gravado, que você já gravou antes desse. Tem alguma diferença do estilo daquilo que você gravou antes e desse CD que você trouxe de novo para Olha, esse tem CD? muita diferença, na verdade, porque o primeiro disco ele é um disco mais fincado no universo do rock. Ele é bem de rock, assim, na verdade, mas ele tem uma coisa mais... Uma energia diferente, né? Uma energia diferente, ele se assenta mais no universo do rock. Esse outro disco, ele já carrega vários outros elementos, o rock ele não desapareceu, mas ele deixou de ser protagonista, ele começa a se misturar com umas coisas de jazz, de maracatu, de samba, de diversos outros de música contemporânea internacional, enfim. Então ele participa, mas ele participa comungando com outros elementos de música também. Deixa de ser o protagonista, o agente principal, como era no caso do Disco Arranhado. Com certeza. E isso também te fez crescer musicalmente falando, né? Com certeza, isso fez com que eu experimentasse mais, fizesse mais coisas, né? E desse um universo mais amplo às músicas, que era um desejo que eu tinha desde o primeiro disco, só que a falta de maturidade, a falta de coragem, a falta de intimidade com os processos não permitia tanto ainda. E nesse disco eu já dei um avanço, mas
a ideia é que a gente sempre vá mais em frente, né? Que bacana. E o público pode te acompanhar também lá no Facebook, não é isso? Total. Facebook. A gente está com tudo disponível em todos os canais de internet. Tô lá no Facebook, tô no Instagram, Twitter. As músicas podem ser ouvidas em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Play, iTunes, bacana. enfim, tá tudo disponível. Bom, e você tá conferindo aí os links, né, do Nobá, não deixe de seguir. Nós vamos ouvir mais uma música para encerrar o programa. Nobá, muito obrigada pela sua presença e muito sucesso para você, tá bom? A música é muito bacana, a sua música, o CD. Poxa, obrigado, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz por participar. Obrigado a todos e sigamos juntos aí. Isso aí, o Espaço Cult fica por aqui, mas a gente se encontra na semana que vem. Obrigada pela companhia e até mais. Tchau! Se fosse pra lembrar, não dava pra apostar que tudo isso era possível. Havia milhões de coisas jogadas em nossas roupas e as pessoas outras, todas tolas ao redor de nós, de nós. Se fosse pra imaginar, não dava pra cogitar o quão bonito é o seu sorriso de manhã. Desmente tudo que é gesto, desmancha tudo que é texto. Quando solto, intenso, livre, teso, um outro carnaval. Se fosse pra confirmar, não dava pra contestar o verso sexo, volúpia em ópio, que ocupa com todo encanto a transa dos nossos corpos, ambos bambos tortos, numa cama só pra um lugar.